Olá, queridos, que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua família, em nome de Jesus. Hoje temos um tema muito polêmico. Eu já falei aqui um pouco no nosso canal sobre este assunto. Estes dois grupos satânicos malignos já invadiram a igreja adventista do sétimo dia. Hoje vamos falar de um grupo deles. O outro será em outro programa que a gente vai fazer para explicar para vocês sobre estes dois grupos satânicos que invadiu, já se encontra dentro da igreja adventista do sétimo dia. Um deles que apoiam a bandeira colorida aí, você já sabe, LGBT e mais lá. E outro é o feminismo. Já falei aqui no meu canal, o pastor Gilson Glittner já teve problemas no MINASP com este primeiro grupo, com esse grupo das bandeiras coloridas, do arco-íris, desse pessoal aí que defende essa ideologia. Isso dentro da igreja adventista. Ainda temos pastores que se levantam e falam a verdade, não tem medo de perder o seu cargo, não tem medo de pregar a verdade, como diz o Espírito de Profecia. O Espírito de Profecia diz que precisa-se de homens que não se comprem e nem se vendem. E temos, graças a Deus, temos ainda na nossa igreja pastores que se levantam para defender a Bíblia, a palavra de Deus. Infelizmente, alguns pastores não estão fazendo isso. Um caso deste pastor que eu vou mostrar para vocês agora, um pastor adventista, um grupo desse pessoal dessa bandeira colorida aí, foi sábado pela manhã. Olha a ousadia desse pessoal. Sábado pela manhã foram na igreja adventista, chegaram mais cedo e todas as pessoas que entrassem na igreja, eles abordavam, dando um panfleto, explicando sobre a sua ideologia. E quem quisesse aprender mais ali, estava ali explicando nesse panfleto. Só que tinha mais outra coisa também. Eles tinham um cartaz. O cartaz dizia o seguinte aqui: olha até onde chegou a ousadia deste povo. Um cartaz dizendo o seguinte aqui: aqui uma área perigosa, a igreja, referindo-se a uma área perigosa, a igreja. Quer dizer, que um pai, uma mãe leva seus filhos para a igreja e está escrito lá, área perigosa. Quer dizer, que é um perigo para as crianças assistirem os cultos, assistirem as pregações. Preste bem atenção o que esse grupo, desse pessoal aí, desses pessoal filhos de Satanás, desses filhos de demônio, estavam bem na frente da igreja, fazendo, entregando esses cartazes aí para os irmãos que entrassem na igreja. Agora, até que tudo bem, eles entregando, pegou quem quis, pegava quem quisesse, o cartaz da mão deles, mas isso não para por aí, porque o próprio pastor, quando pega o microfone para falar, parece-me que ele defende essa ideologia desse pessoal aí. Preste atenção, vou mostrar um pouquinho para vocês deste grupo que defende essa bandeira, essa ideologia, e depois a gente vamos ver o que esse pastor da igreja teve coragem de falar. Preste atenção, olha só o que esse grupo está fazendo bem na porta da igreja sábado pela manhã. Feliz sábado, pessoal. Esse aqui é o dia. A gente está aqui na frente da igreja adventista do Brooklyn em protesto ao quinto encontro nacional de movimento de sexualidades verdadeiras, que promove discursos e práticas de tentativa de correção da sexualidade de pessoas LGBT. Estamos aqui para dizer que vocês são perfeitos aos olhos de Cristo. Vocês viram aí esses grupos de pessoas que defendem essa ideologia. Nós, adventistas, nós cristãos, não temos nada contra vocês. Nós temos contra a sua ideologia. Nós amamos vocês. Vocês são pessoas especiais para nós. Nós não somos melhor que vocês. Vocês também não são melhor do que nós. Assim como vocês são pecadores, nós também somos pecadores. E digo mais, dentro da igreja, existem pessoas muito mais pecadoras do que vocês aí. Estão lá escondidos com seus adultérios, com suas mentiras, com seus roubos, com seus orgulhos, né? Pelo menos vocês estão publicamente mostrando quem vocês são. Agora, uma coisa que a gente não concorda com vocês é apoiar a ideologia que vocês trazem para a família, para os filhos, para a igreja, para a sociedade, não. Agora, quando o pastor da igreja adventista chega a falar isso que falou, preste atenção no que esse pastor da igreja adventista
nesse mesmo dia, nesse mesmo sábado pela manhã, pegou um panfleto, foi para frente. Eu não vou falar agora não, vou deixar vocês ouvirem o que o pastor vai falar, para nós comentarmos. Preste bem atenção o que o pastor teve coragem de falar, né, desse grupo aí que defende essa ideologia, dessa bandeira colorida aí de arco-íris. Pegaram uma coisa de Deus aí e colocaram para o mal aí. Agora, depois a gente vamos colocar o pastor Gilson Glittner, que já teve problema também com isso aí, no INASP. Lembra que o pastor Gilson Glittner teve lá, quando aquele grupo de jovens adventistas pegou uma bandeira dessa, colocou na cruz de Jesus, né? E com as frases dizendo o seguinte lá, nós apoiamos essa ideologia e nós somos jovens adventistas do sétimo dia. E o pastor Gilson, quando viu essa postagem, realmente ele foi contra, só se for adventista do diabo, mas não de Deus. Só se for adventista de Satanás, mas não de Jesus. Vou colocar o pastor adventista aí, nesse dia onde esse grupo de pessoas foram para lá, defender essa ideologia, e depois a gente vamos comentar e vamos colocar logo em seguida o pastor Gilson para vocês entenderem homens que defendem o evangelho e homens que apoiam as coisas do mal. Preste bem atenção no que esse pastor da igreja adventista teve coragem de fazer. Preste atenção aí. Informá-los que na entrada haviam dois grupos de jovens entregando esse folhetim. Provavelmente você recebeu. Não temos nada contra o que eles ensinam, pregam, divulgam. Até digo que se você quiser conhecer, fique à vontade. Você não é proibido de conhecer uma nova maneira de pensar e de entender as coisas. Porém, eu afirmo que esse conteúdo, esse material, não faz parte do programa dessa manhã e do que está acontecendo nesse final de semana aqui na Igreja do Brooklyn. Tudo bem? Só para vocês estarem informados, para a gente não confundir os dois programas. Cada um tem o seu lugar, a sua importância, dignos de serem ouvidos, apenas para não confundirmos as coisas. Deus abençoe muito você. Mais uma vez agradeço. Dá para acreditar no que um pastor que estudou teologia, para defender a teologia, para defender a Bíblia, para defender a palavra de Deus, não tem coragem de defender a verdade? Vocês viram o que ele falou aí? Nós não temos nada contra. Porque está panfletozinho, talvez vocês receberam esse panfleto. Se vocês quiserem conhecer mais, como é que é? Conhecer mais sobre essas coisas ruins, mal, perversas. Já não basta as novelas, as televisões, os jornais, as da escola, e o pastor dizendo, se você quiser conhecer mais, imagine. Você vai lá com o seu filho, para ouvir a palavra de Deus, o seu filho explicou para você que não pode, que Deus fez homem com mulher, homem para viver com mulher, não um homem com homem, não mulher com mulher. Aí chegou lá dentro da igreja, o pastor disse, não, você pode conhecer, você pode ficar à vontade. Quer dizer, tudo aquilo que você pregou foi por águas abaixo, porque o pastor que era para ensinar a verdade não ensina. Como que nós não temos nada contra? Nós não temos nada contra a pessoa deles, mas contra os seus ensinamentos, contra a sua ideologia, a Bíblia é contra. Por que você não leu, pastor? Que está aqui no livro de Coríntios, capítulo 6, no verso 9 em diante. Por que você não teve coragem de ler o que está em Romanos, capítulo 1, verso 27? Por que você não teve coragem de ler o que está no livro de Números? Por que você não disse, olha, estão entregando um panfleto aí na porta, um grupo aí que nós não apoiamos eles, não apoiamos a sua ideologia, não apoiamos a sua crença, a sua pregação, nós não apoiamos, nós temos a Bíblia, a palavra de Deus, nós seguimos o que está na Bíblia, nós somos orientados pela Bíblia, pela palavra de Deus. Esse grupo que está aí fora, nós não temos nada contra eles, mas contra a sua ideologia nós temos sim, porque nós pregamos a Bíblia, vai contra a Bíblia, contra a palavra de Deus. E esse pastor não teve coragem de falar a verdade. Quem foi? Parece-me que ele apoiou esse grupo de pessoas aí. Eu sempre falei aqui que dentro da igreja adventista existe jesuítas infiltrados. Alguns não gostam, mas tem. E o próprio Jesus falou que haveria o joio e o trigo dentro da igreja. Como um amigo meu uma vez falou. Ele falou, olha, se você quiser ser dessa bandeira, pode ser. Faça o que você quiser da sua vida. A vida é sua. Mas não venha colocar isso para dentro da igreja.
Não venha ensinar isso para as pessoas que estão dentro da igreja, assim, aprendendo o que está na palavra de Deus. Isso não é correto. Se você quiser ver, pode ver a sua vida à vontade. Você sabe o que é o certo, você sabe o que é errado. Agora, ensinar essas coisas na igreja para os jovens, e nós sabemos que os jovens hoje, a adolescência hoje, tá muito fácil de fazer a cabeça dessas pessoas, né? Aí chega esse grupo de pessoas, chega um pastor falando isso aí. Eu gostaria de parabenizar o pastor Gilson. Preste bem atenção no que o pastor Gilson falou. Nós temos na igreja ainda homens que se levantam para pregar a verdade. Pastor Gilson, você está de parabéns. Preste bem atenção, pessoal, que este é apenas um dos grupos que tem na igreja, dentro da igreja, que apoia esses L, G, B, pá. Isso, dentro da igreja. Tem líderes, tem pastores, tem pessoas que são influentes, né? Se não fosse influente, não tinham tirado o pastor Gilson lá no INASP. O pastor Gilson foi contra esse grupo de pessoas aí, mexeram o pauzinho, colocaram ele lá para o interior de São Paulo, e tomava conta de uma igreja que tem milhares de universitários, de jovens de todo o Brasil estudando ali. E ele se levantou contra esse grupo de pessoas aí, não contra a pessoa, mas contra a sua ideologia, contra aquele que eles pregam. Preste bem atenção um pouquinho no que o pastor Gilson falou, e no outro vídeo a gente vai falar sobre outro grupo de pessoas. Esse outro grupo também que se infiltrou dentro da igreja, já tem dentro da igreja adventista. Eu não vou nem comentar agora, é sobre o feminismo. Vocês sabem o que está acontecendo, né? De 2018 para cá começaram a colocar ordenação aí de mulheres na igreja, aqui na América do Sul. Preste bem atenção no que o pastor Gilson vai falar. Parabéns ao pastor Gilson, que não teve medo de pregar a verdade. Ellen White fala, precisamos de homens que não se compram e não se vendem, homens que defendem a verdade, homem que esteja do lado da verdade, mesmo que isso custe a sua própria vida. Preste atenção no que o pastor Gilson enfrentou, e no que o pastor Gilson defende a verdade. Diferente desse pastor aí que a gente viu aí. Preste atenção aí. E aí, um filho das trevas, um filho do demônio, e eu não tenho medo de falar isso, que se converta em nome de Jesus, pegou a cruz de Cristo e de cima da cruz de Cristo irradiou o arco-íris homossexual. Sou aceito como sou, unindo a cruz e Sodoma e Gomorra. Alguém mandou esse negócio para mim. E ele falou assim, eu sou adventista. Bom, não sei que advento ele espera, acho que é advento do inferno. Porque do céu não é. Quando alguém colocou o símbolo de Sodoma e Gomorra em cima da cruz de Jesus, e eu falei veementemente aqui, veementemente. Ellen White diz que Jesus pregava, e o apóstolo Paulo pregavam de uma forma firme contra essas coisas. E eu então falei que aquilo é pecado, aquilo é blasfêmia. Colocar um símbolo pecaminoso em cima da cruz de Cristo. E alguém nas mídias sociais, nas redes sociais, fez a seguinte pergunta: como pode um pastor num centro universitário, aonde sabe que existem milhares e milhares de jovens que têm diversas opções sexuais, não respeitar a orientação sexual particular de cada um? Como pode? É simples. Deus criou um macho e uma fêmea. Deus criou um homem e Deus criou uma mulher. Como pode um pastor? Bom, eu só estou pregando a Bíblia, sem ofender ninguém. Mas não venha dizer para mim que existe orientação bíblica sexual além de um casamento monogâmico entre um homem e uma mulher. Não existe. Que passa disso, a Bíblia chama de abominação. É inaceitável. Quando eu digo e falo, muitas pessoas ficam chateadas. Já perdi muitos seguidores por falar a verdade. Mas eu vou continuar falando a verdade.
Sabe por quê? Porque eu prefiro morrer com a verdade de que viver com a mentira e depois vir para o inferno. Como muitos pastores não têm coragem de falar a verdade e camuflam a verdade. E quando você camufla a verdade, quando você coloca-se meias verdade, é porque você está mentindo. É porque você não é um homem que tem coragem de pregar a verdade. Você não é um pastor que tem coragem de pregar a verdade. Ah, mas se eu falar, existe um grupo muito forte dentro da igreja, que vão mexer os pauzinhos, vão me tirar do cargo, posso até perder a credencial. Que perca a credencial. Que perca o cargo. Mas não perca a sua dignidade, não perca o seu caráter, não perca a sua salvação. O que é um cargo? Será que Deus não vai deixar o seu filho, o seu servo morrer de fome por ter pregado a verdade? Nós devemos pregar a verdade, doa a quem doer. É claro que com amor, com tato, com carinho, mas devemos levar a palavra de Deus para as pessoas. Então, nós temos que ter muito cuidado, porque dentro da igreja está surgindo esse grupo de pessoas aí, já tem infiltrado, agora estão se revelando. Nós vimos na Alemanha, o presidente de uma associação defendendo esta causa. Nós vimos aí. Isso aconteceu agora no ano passado, defendendo, se não fosse a divisão do país, estava lá o pastor, que se declarou bi publicamente, ainda sendo pastor da igreja, e foi apoiado por toda a igreja, apenas um voto contra ele. E esse grupo de pessoas está se infiltrando, já se encontra dentro da igreja, se encontra dentro do Brasil, se encontra dentro das nossas faculdades e universidades, e muitos líderes da igreja sabem disso e ficam camuflando. Parece que estão de olho mais no dinheiro, de que, na verdade, de que pregar o que nós pregamos na palavra de Deus. Espero que você fique alerta, espero que você fique orando em pé, espero que você estude mais a Bíblia, sobre a escola sabatina, estude mais, Espírito de profecia, para não ser enganado, orientando a sua família, os seus filhos, os jovens, para que realmente a igreja continue levantando esta bandeira da verdade, que a igreja continue levando a verdade. Vai acontecer isso? Vai. Isso vai piorar? Vai piorar. Infelizmente vai. E infelizmente também apoiado por muita liderança da igreja. No outro vídeo que a gente vai falar sobre feminismo, que invadiu também a igreja adventista, que também já surgiu aí alguns anos para cá dentro da igreja. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua família. Um grande abraço, fique na santa paz de Jesus. Parabéns ao pastor Gilson Littner e outros pastores também que se levantam para pregar a verdade, para levantar a bandeira da verdade, defender a verdade e não apoiar esse tipo de ideologias que vêm contra a Bíblia, contra a palavra de Deus. Deus abençoe você, um grande abraço. Se você gostou do conteúdo, compartilhe com outras pessoas. Você que já é inscrito, muito obrigado, que Deus abençoe você e sua família. Se você não se inscreveu, não custa nada apertar o seu dedinho aí, é de graça. Você aperta o dedinho, se inscreve e também aperta no sininho para receber nossas notificações. É muito importante para nós, para que o YouTube entenda que o conteúdo realmente foi útil para muitas pessoas. Fique na santa paz de Jesus, um feliz sábado em nome de Jesus.